tudo bem? Meu nome é Tatiane e para quem não me conhece, eu sou farmacêutica da farmácia Erva Doce e especialista em manipulação magistral. Como de costume, nós no balcão farmacêuticos recebemos questionamentos diariamente e perguntas sobre diversos assuntos. E durante essa semana eu fiz uma enquete no Instagram da farmácia exatamente sobre esses questionamentos dos nossos clientes, perguntando para eles quais as informações, quais assuntos eles julgavam mais interessantes, para que a gente pudesse esclarecer em vídeos pequenos, curtos, porém bastante diretos, para que esclarecesse dúvidas que eles tenham no dia a dia. E hoje eu escolhi um assunto que é muito comum, essa dúvida é muito comum entre os nossos clientes e para também quem não é, né? Acredito que muitas pessoas devem ter dúvidas sobre isso, que é sobre filtro solar, tá? Os questionamentos são inúmeros, tá? E inclusive a gente está numa época do ano que é a época que o sol incide de forma bastante intensa, né? Principalmente na nossa região, porque nós estamos acima do nível do mar, então aqui a gente tem uma incidência maior, tá? E é uma época do ano em que a gente precisa se preocupar ainda mais com a nossa pele, tá? E aí as dúvidas são inúmeras. Por exemplo, Tatiane, quantas vezes ao dia eu preciso aplicar o meu filtro solar? Quanto eu preciso utilizar? Ai, Tati, infelizmente eu não gosto de usar filtro solar porque ele deixa a minha pele muito oleosa, porque ele me dá espinhas. Eu fui para a praia, apliquei o filtro solar e fiquei toda vermelha, ou seja, ele não fez efeito. Então, são esses questionamentos que eu gostaria de solucionar, tentar um pouquinho solucionar esses questionamentos com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários da postagem que eu vou tentar solucionar, ou pode mandar por direct pra gente também, que não tem problema, que a gente vai dar um jeitinho de solucionar todos eles, tá ok? Começando, tá? O filtro solar. A função dele é proteger, tá, a nossa pele de raios UVA e UVB, certo? E é só o sol que danifica a sua pele? Não. Tá? A luz branca, hoje em dia, é a luz mais nociva, porque eu escuto muito dos nossos clientes que falam assim, mas eu não vou para a praia, eu não vou para a piscina, eu não preciso de filtro solar. Não, você precisa de filtro solar porque a luz branca, que é a luz incandescente, a luz fluorescente, a luz de LED, a luz da sua casa, a luz da televisão, do seu celular, todas essas luzes, elas também danificam as células da sua pele, então você precisa se proteger dela também, principalmente, tá? 2. Quanto eu devo utilizar de filtro solar? Para o rosto, em média, usa-se 1 colher de chá. Essa quantidade é a quantidade necessária para que você aplique no seu rosto todo e consiga uma proteção eficaz, tá? O filtro solar, falando de filtro solar manipulado, né, porque é a minha especialidade, muitas das vezes, para que você consiga um fator de proteção elevado, você precisa utilizar filtros físicos e filtros químicos, tá? O que seriam esses filtros físicos e químicos? Os filtros físicos, tá, são os filtros que a gente chama filtros de barreira. Como que eles funcionam? A gente tem algumas substâncias que têm essa função de formar uma camada protetora na pele sem interagir com a nossa pele, tá? Não tem interação química nenhuma. Então, esse produto é colocado na pele somente como uma proteção. É como se você utilizasse uma camiseta para proteger da incidência do raio, tá ok? Então, esses filtros físicos são muito indicados para pessoas que possuem hipersensibilidade, pessoas com alergia, por exemplo, tá? A gente indica como um filtro solar hipoalergênico. Para crianças é o mais indicado, utilizar apenas filtros solares físicos, não utilizar filtros químicos, tá? Lembrando que é muito importante a gente falar, mamãe, que criança só pode aplicar filtro solar na pele a partir do 6º mês, tá ok? Antes de 6 meses, o bebezinho não pode usar filtro solar, não é recomendável, tá ok? Então, a partir de 6 meses, você vai utilizar um filtro físico para proteger a pele do seu bebê. Você vai usar um filtro físico para proteger a sua pele, caso você tenha uma hipersensibilidade. O filtro químico, ele
complementa a ação do filtro físico, coloca o filtro com uma característica de maior proteção, tá? E daí você pode usar menos filtros físicos, deixando o filtro mais suave, tá? A diferença não é que o filtro físico não vai proteger da maneira como o químico protege, claro que não. A diferença é que se eu utilizar os dois, eu posso usar menos filtro físico e com isso o filtro físico ele não vai ficar tão pesado, porque quando você usa um pó para formar essa camada de proteção, ele acaba ficando um filtro um pouquinho mais pesado, tá? O filtro químico ele veio para facilitar a farmacotécnica, a forma de utilizar. E aí esse filtro químico ele vem para deixar o filtro solar mais leve, tá? E aí quando você utiliza o filtro químico, qual outro filtro físico junto com esse filtro químico que vai acrescentar um fator de proteção maior? Os pigmentos, tá? Hoje em dia, dificilmente uma mulher não conhece um filtro solar com coloração, não é verdade? Então, assim, a indústria farmacêutica, ela lança todos os dias um filtro diferente, mas a manipulação também pode fazer esse filtro com coloração, tá bom? Aqui eu tenho exemplo de um, ó, tá vendo? Ele tem a coloração, aqui é um bege claro, tá? Você aplica na pele, ele não tem a função de colorir e tampar imperfeições como a base, por exemplo, mas ele retira questões, por exemplo, resolve questões, por exemplo, de brilho excessivo, ajuda a acrescentar ainda mais o teor de fotoproteção, porque ele também, a coloração do pigmento é um aliado na fotoproteção, porque ele também funciona como filtro físico, tá? Uma barreira de proteção. E fácil de aplicar, tá? Bem fácil, espalha-se facilmente na pele, olha aqui, ó, tá vendo? E ele facilmente se adapta à coloração da pele, então não há necessidade de você escolher um para cada tipo de pele, porque como ele não tem essa função de coloração, ele se adapta à tua coloração, tá ok? E aí aqui é um exemplo de filtro que a gente utiliza aqui, sem o pigmento, tá vendo aqui? Aqui a gente utilizou filtros físicos e filtros químicos, tá bom? Ele também tem uma espalhabilidade bastante interessante, olha só, ali, tá vendo? Totalmente absorvido, tá? E é um filtro com fator de proteção 30, tá? Estimado 30, tá ok? Então, qual é a vantagem de se manipular um filtro solar? Você escolheu o veículo adequado. Esse que a gente utiliza é um veículo de toque seco, olha. Não tenho nada na minha pele, tá seca, lisa. Por quê? Indicado para peles que são acneicas ou peles mistas que produzem bastante oleosidade nessa região da zona T, tá? Então é uma condição que você pode ter e aliar a, inclusive, pessoas também que são alérgicas, que não podem utilizar algumas substâncias. A gente pode retirar na manipulação desse filtro, tá ok? Outra questão também bastante interessante é a fotoproteção oral, tá? Hoje em dia é possível nós formularmos cápsulas, tá? Cápsulas de fotoprotetores orais, que são substâncias que diminuem o processo inflamatório da pele e com isso protegem a pele do dano pelo raio UVA, UVB. Ai, Tati, mas esse filtro, se eu tomar esse filtro solar, eu não preciso passar o filtro solar? Não, você precisa sim reaplicar o seu filtro solar de 2 em 2 horas. É o recomendável pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Que você reaplique o filtro solar de 2 em 2 horas, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham. Qualquer outro questionamento, pode me perguntar, que eu tô aqui para esclarecer vocês no que vocês precisarem. Espero que tenha sido bastante clara, tá? Então, usem sim filtro solar. Filtro solar é o nosso elixir da juventude, tá bom? A gente precisa se cuidar, aplicar o filtro solar, reaplicá-lo durante o dia. Hoje em dia existem várias opções para você continuar linda e protegida durante todo o dia, tá ok? Um grande beijo para vocês e até o próximo.